Se tem uma coisa que eu acho fascinante em como contar uma história, é escolher a mídia certa para ela. Mas como assim? Quando você tem uma história pronta em mãos, com personagens a serem desenvolvidos, com suas tramas planejadas, por mais perfeito que seja, você sempre deve levar em consideração aonde você está publicando a sua obra. Senhor dos Anéis, por exemplo, é uma porrada de livro com uma porrada de página que o Tolkien escreveu pensando em construir um grandioso mundo fantástico em mais de 1000 páginas, fora o Silmarillion. Mas assim, para pra pensar o trabalho maldito que deve ter sido pro Peter Jackson adaptar tudo isso em 3 filmes. Por mais que eles sejam os filmes, ele ainda precisou cortar muita coisa. Só que assim, não é só cortar, ele precisou adaptar. Alguns detalhes, por exemplo, funcionam no livro para maior imersão. Só que no cinema, isso só poderia ficar chato e talvez repetitivo. Cada mídia tem suas vantagens e suas limitações. No livro, você tem sua imaginação. Nos filmes, você tem o impacto visual da cena. Numa série, você tem mais tempo para desenvolver os personagens. Meu ponto é o seguinte: um bom romancista pode falhar se ele não souber adaptar bem a sua obra para o formato ideal. Bom, regibei de setado, deixa eu te explicar uma coisa. O Dispatch é sem dúvida um dos melhores jogos do ano, um sucessor espiritual do estilo Telltale. A história e a direção são fenomenais. O jogo mistura a profundidade emocional do Invencível com diálogos verborrágicos e tarantinescos, tratando o jogador com muito respeito ao evitar roteiros expositivos. É uma montanha-russa de emoções. A direção do Nick Herman e do Denis Lenar, o roteiro do Pierre Chortet, entregam um produto de qualidade cinematográfica absoluta. O meu problema definitivamente não é com a gameplay, tá? O jogo ele foi feito para poder ter aquele minigame simples, porém hiper divertido. Mas justamente por ele ser um jogo de escolhas, eu imaginei que esse jogo nos levaria a caminhos diversos, onde eu realmente gostaria de rejogar ele muitas vezes para poder ver os outros finais ou então alguns outros desenrolares da história. O jogo me parece que ele vai fundo nisso em alguns momentos. Mas, tá, vamos falar sobre isso enquanto eu explico como que esse jogo me fez ficar apaixonado por esses personagens. Lembrando que, obviamente, nós vamos ter spoilers pelo vídeo e mesmo que eu não vá contar a história tintim por tintim, eu quero ressaltar como que ele acerta na emoção em que ele quer passar em cada momento. Eu vou seguir a linha de jogo que pelo menos eu considero perfeita, fechou? Então vamos lá, vamos deixar algo bem claro aqui. O Dispatch se vende como um jogo de escolhas, sugerindo caminhos diferentes e alta rejogabilidade. A expectativa é que as suas decisões mudem a história de forma significativa. Só que isso quase nunca acontece. A famosa mensagem "fulano vai se lembrar disso" raramente tem a consequência real. A coletiva de imprensa inicial é o melhor exemplo disso. Você pode moldar o Robert como esquentado, evasivo ou honesto, mas isso não altera de verdade o rumo da narrativa. O Robert que você constrói é quase independente das suas decisões. Apesar do probleminha que a gente tem com as escolhas, a direção é um grande acerto do jogo. Ele utiliza técnicas cinematográficas de forma brilhante para se contar a história. O exemplo disso é a própria introdução do jogo. A cena inicial é um exercício de narrativa visual, começando com o Robert encostado na parede, nas sombras, dando a impressão que na verdade ele está sendo interrogado, mas ao mesmo tempo sem perder a pose. Porém, o seu nariz começa a sangrar, só que na verdade o sangue ele escorre horizontalmente, nos mostrando que na verdade ele estava no chão após uma briga, e que na verdade ele não tinha tanta pose assim. E quando vemos ele fazendo carinha no bife, podemos ver suas ataduras ensanguentadas, mostrando que ele é um herói que apanha, mas também bate. Em segundos, o jogo já quebra a pose de descolado e estabelece uma pose muito mais vibe de Demolidor da Netflix, sabe? E isso tudo sem falar uma palavra sobre como é o personagem, apenas nos mostrando, sem precisar de um diálogo expositivo. A câmera se afasta e vemos 2 personagens escondidos pelas cortinas, como se o jogo estivesse apenas cozinhando a nossa ansiedade para poder ver mais. E a gente consegue ver um pouco do apartamento do Robert, que na verdade é um lixo. E isso é um paralelo visual do seu estado emocional e da sua vida completamente desorganizada e quebrada. Isso é um detalhe confirmado pelo storyboard do jogo, inclusive.
E quando ele puxa e traz o bandido pra fora, a câmera começa a balançar pra trazer essa sensação de tontura pela altura. E a câmera, quando ela vira pro ponto de vista do bandido... Bem, já deu a entender aonde eu tô querendo chegar, né? Técnicas como efeito vértigo, plano sequência de luta, o uso de slow motion, enquadramentos perfeitos para nos conectar aos personagens não são apenas para enfeitar, mas ferramentas que servem à trama, intensificando a emoção e a ação. E o jogo também está repleto de paralelos visuais que enriquecem a experiência do jogador. E o meu Robert já me conquistou logo na coletiva de imprensa, porque após ser atacado com uma pergunta extremamente maldosa e tendenciosa, o cara me responde isso. Right, you're unimportant. Which leads me to my next question. Most heroes avenge their family. You did the opposite. You killed their legacy. How disappointed would your dad be if he were here right now? Your father, your grandfather, they must be rolling over in their graves. I think he'd be proud, because I'm alive. Which, as you so sensitively pointed out, he isn't. I think he knows that I sacrificed everything and that I did my best. Being Mecha Man, protecting my community, was the greatest honor I'll ever have. Now I have to live knowing that. Thank you for coming. Claramente isso já traz a essência do personagem. Ele sabe que falhou, mas também sabe que ele fez o que podia, e ficar criando cenários imaginários não adianta nada. Fora que ele dizer que o pai dele estaria orgulhoso só dele estar vivo é uma frase muito profunda. Mas a questão é, qualquer uma das outras escolhas mostrariam outros possíveis caminhos. Um Robert esquentado que não sabe lidar com as emoções, ou um Robert que fugiria ao ser confrontado. E ele não é assim. Ele sabe o que ele quer desde o primeiro segundo da sua vida. O que ele enfrenta são as consequências disso. E é ali que ele se perde por um determinado tempo. Mas infelizmente isso não tem nenhuma diferença. A introdução ao caos do escritório é maravilhosa. A bagunça, o time completamente disfuncional e como tem violação de RH ali dentro. What? It's a hug, not a hand job. Lighten up. Send the locksmith downstairs. What happened? Oops seduced me. I said, hey, want to see something cool, and then handcuff you to a squat rack. But you said it with a hot voice, so I assumed you meant boobs. Okay, get out. Get it? I'm explaining this joke. What the fuck? Look at me with your tidy whities. Okay, she just touched my... This is your family photo area? Kind of morbid. But first, Rob gotta put on pants. Aw, what? But then I can't do... Yep, right on that. Just want to know why the buttons are sticky. Ah, what the fuck? She's joking, Royd, in her very specific, off-putting way that she jokes. You two got one weird energy going on, huh? Can you handle this HR violation some other place? I got work, yeah? Tudo constrói rápido o ambiente e o propósito do Robert. Ajudar as pessoas que não se sentem pertencentes ali. No episódio 2, a gente vê como que a equipe não respeita o Robert e como ele teria que lidar com aquele bando de malucos. Porém, ele entende que ele precisa estar em contato com os heróis, não apenas atrás de um headset. Tinha que ser criada uma conexão ali dentro. No próximo turno, com a ameaça de serem cortados da equipe, todos os heróis decidem começar a sabotar uns aos outros. E isso culmina na Viz aceitando seu destino, que era ser cortada da equipe. Parecia ser inevitável, já que ela estava em último. Porém, o Robert decidiu ajudá-los, até o final, motivando-o a ter um momento de sacrifício, que é um resultado direto da influência positiva do nosso protagonista. O jogo oferece momentos que parecem ter impacto, mas que acabam se revelando superficiais. A escolha de quem cortar da equipe, o Sonar ou a Coupé, é uma das poucas que realmente reflete em diálogos futuros. No entanto, a escolha depois de quem vai substituir o herói cortado, no caso o Aquaboy ou o Phenomenon Man, é no final irrelevante para o desfecho, pois o personagem preterido acaba se juntando à equipe de qualquer forma. A única escolha com peso real é com quem sair no final do expediente. E para mim, a escolha da Viz foi altruísta, não romântica.
reforçando a necessidade de Robert de estar presente, de mostrar apoio à sua equipe. No próximo turno, o assunto é quem era o Robert antes de se aposentar como herói. Ele não contou porque ele teve um pequeno problema com um deles anteriormente. Pequeno. E finalmente chegamos à melhor cena desse jogo. Tá ligado aquela cena da igreja do Kingsman? Ou o Capitão América levantando o martelo? Aquela cena que vai ficar marcada por muito tempo. Então, é a cena do bar. É um momento de ação e humor, mas que serve ao propósito muito maior de criar laços inquebráveis entre os personagens. O que culmina na cena que o Robert revela, propriamente dito, a verdade sobre a identidade dele. E quando eu tava nessa parte do jogo, eu tinha reparado uma coisa. Todo fim de episódio eu tinha terminado com um sorriso no rosto. O jogo ele sempre conseguiu trazer um clima positivo e animador no final de cada episódio. Até agora. O final desse próximo episódio mostrava Robert sozinho no apartamento, refletindo sobre finalmente poder imaginar uma vida onde ele não precise ser o Mecha Man para poder ser um herói. E enquanto ele se afundava sozinho, a equipe mostrava mudança. Eles definitivamente já enxergavam o Robert como um deles. Mas obviamente essa festa não ia acabar bem, né? A volta do Chase é divertida, mas também revelava um lado frágil do herói. Ele literalmente sofria com o próprio poder, aparentando ter 80 anos, mas sem nem ter nem 40. E o diálogo dele sobre a Visa acreditar que seu poder a condena ao vilanismo, bem, isso conseguiu mexer com o Chase, e o Robert insistia em mudar isso. Isso reforçava a essência bondosa do personagem. E aí vem o primeiro grande baque. Vise indo sozinho recuperar o pulso astral para devolver a Robert a chance de ser um herói de novo. Mas tudo deu errado. O Mortalha estava lá esperando por ela. E numa troca de câmeras, com a música subindo para dar cada vez mais tensão... Keep up. No! Chase correu uma última vez, com um sorriso no rosto. Um ato de bondade que vira sacrifício. E o episódio, pela primeira vez, termina em silêncio, sem a música. Só com os créditos subindo. O próximo turno era pautado em dor, nos mostrando a relação de irmãos que os dois tinham com um breve flashback. E isso era refletido na gameplay do turno seguinte, sendo completamente curta e chuvosa, bem pra baixo, com muito menos piadas dessa vez. No final do turno, os heróis se reúnem para discutir o futuro de Vise na equipe, e por mais que todos ali estivessem insatisfeitos com o que ela fez, Robert sabia que a coisa certa a se fazer naquele momento era apoiar ela. Afinal de contas, eles não deveriam dar as costas a quem precisava de verdade. E o momento de quebra de verdade do episódio é o momento de maior tensão, quando descobrimos que Vise tinha os mesmos implantes dos arqui-inimigos de Robert. Ela tinha asma, e o jogo fez questão de ressaltar isso em vários momentos. E essa mesma asma havia piorado. Esses implantes prometiam fazer com que os pulmões dela pudessem funcionar normalmente. E bem, o problema é que a condição para ela ter esses implantes foi o motivo de Robert não poder mais ser um herói. Mesmo diante da traição, Robert decide perdoá-la, reforçando o tema central do jogo, a busca por redenção e segundas chances. Mas ela ainda continuava confusa. Aquele perdão para ela, bem, ela não se sentia digna e não conseguia tomar uma decisão sobre o que fazer dali em diante. A única coisa que ela tinha certeza era seus sentimentos por Robert. Com tanto para se lidar, com tanto na cabeça de Robert, ele saiu para beber e acaba se encontrando com a pior pessoa possível. I respect her. Blazer. Real fucking superhero. I know we're in a villain bar, but have some class, you know? If you're gonna blow some fucker's brains out, non-slip mats are a must. Need some for the hideout. Feels silly calling it a hideout.
Can you take care of him for me? Obviously, you two don't need an introduction. With pleasure. Mortalha pode não ser tudo isso como vilão, mas a introdução dele é impecável. Não só pela surpresa dele matar o barman sem mais nem menos, mas por toda a atmosfera que a direção nos passa. Aqueles flashes de imagens aparecendo na tela como se fosse Robert lutando para não perder a consciência enquanto ele estava sendo torturado, ou até mesmo a cena onde a câmera se posiciona atrás do tambor do revólver para nos transportar ainda mais perto da cena. E no momento onde mais estamos imersos... She played you too. Here I am thinking she's working with you, but she's fucking us both. She didn't take it for you. She took it for herself. O jogo nos quebra o coração ao revelar que a Vizzy havia roubado o pulso para si, deixando até um jogador mais fanático pela personagem com dúvidas sobre ela. Afinal, ela não roubou apenas um item. Ela havia roubado talvez a única oportunidade do Robert voltar a voar pelos céus. Mas bem, nesse momento de dúvida, Blonde Blazer chega ameaçando todos ali presentes, com todos com medo dela. Menos o Mortalha, já que o dispositivo em sua cabeça dava a habilidade de prever como seria o seu futuro. O dispositivo não era 100%, mas era o suficiente para ele saber que ela perderia aquela batalha. Mortalha dá as costas mesmo assim e decide recuar, afinal de contas, essa briga não valia a pena no momento. A luta final é uma montanha-russa. Mesmo com os heróis sendo poderosos, o Mortalha simplesmente prevê tudo. Até que uma solução até que inteligente aparece. Eles são tão idiotas que isso vira vantagem. É literalmente imprevisível. E as cenas de luta, uma aula, dinâmicas, engraçadas e cheias de referência. Obviamente tem um ou outro probleminha ali. Como por exemplo o Chase chegar do nada na luta com os poderes da Blazer. Ou o fato do Mortalha no final tirar o bife do bolso. Mas, enfim. O momento de ouro do roteiro é a decisão sobre os pulsos. Entregar os dois, o verdadeiro e o falso, cria uma probabilidade de 50-50, forçando o vilão a fazer uma escolha, lembrando ele da época em que ele não dependia apenas das probabilidades complexas. E no final, eu decidi poupar o vilão, que muita gente pode acabar discordando, dizendo que não é assim que funciona, mas é mesmo. O jogo inteiro fala sobre segunda chance. Segunda chance do Robert se tornar um herói, uma chance da equipe de ex-vilões terem uma redenção, a última chance do Chase de ser um herói pela última vez. Mas me deixa ser chato mais uma última vez. Matar ou poupar o Mortalha não muda muito. E as escolhas envolvendo a Vizzy, no fim ela pode ou não matar o Mortalha e se virar um personagem de vez pro caminho vilanesco. Mas mesmo assim, o jogo transformar um personagem que já consegue prever brevemente o futuro, não 100%, mas brevemente o futuro, e que não é pego de surpresa nenhuma vez, a um personagem onisciente dependendo do seu final, eles se resolvem como ele é pego de surpresa, pela Vizzy ou pelo Robert. Bom, qual é a lógica disso? Enfim, nenhuma. Mas vamos deixar isso pra lá. O jogo finaliza bem clichê com um beijão no final e foto de equipe. Mas, quer saber? Eu amei. Por mais que eu tenha minhas críticas aqui e ali em como o jogo não conseguir ter escolhas mais complexas e ser bem parecido com os estilos da Telltale de jogos de 2012, ainda assim foi um dos jogos que eu mais gostei do ano e muito provavelmente se tornou o meu favorito desse estilo Telltale. Ele ainda briga por espaço no meu coração com o segundo episódio do Walking Dead, que vai morar pra sempre lá, mas deixa isso pra lá. E para finalizar a questão sobre a mídia em que ele foi adaptado, eu acredito fielmente que ele como história é impressionante, onde poderia facilmente ser uma série animada, por exemplo, mas como videogame ele poderia ser mais. Mas quer saber de novo? Vamos ser sinceros, eu sou muito grato por mais um jogo com um orçamento baixo, mostrar para o mercado que sim, ainda dá para poder fazer coisa boa. E no final, o que importa é a mensagem, é a sensação que você quer passar com aquilo que você está disposto a fazer. Dá espaço para a criatividade. Dispatch é um respiro para os jogos que investem em um bom roteiro e uma boa direção, principalmente hoje em dia que vivemos histórias cada vez mais simplificadas para o consumidor. E por mais que ele não inove, ele conseguiu o seu espaço e agora nos resta saber o que virá a seguir.